O tema de hoje, falarei um bocado em termos de marido da noite e mulher da noite. Esses dois espíritos que incomodam nossas vidas durante a noite, enquanto estamos a dormir. O primeiro chama-se incubo e o segundo chama-se sucubo. Esses dois espíritos, em latino, significa em cima da outra e o outro significa debaixo da outra. Normalmente esses espíritos atacam pessoas que estão a dormir. Poderia ser no meio dos teus sonhos, poderia ser enquanto que você está a descansar. Esse demônio incomoda números de pessoas enormes. Esses espíritos realmente, primeira coisa que ele faz antes de te atacar é te neutralizar. Ele lança uma paralisia ou lança uma anestesia que te neutraliza na totalidade para poder entrar em ação. Deixa eu te dizer, gostaria de te dar sinais de uma vida afetada com esses espíritos. Os primeiros sinais que eu gostaria de te dizer, esse espírito normalmente, primeira coisa, ele traz cansaço constantemente, ao ponto de afetar saúde física e moral. Quanto mais que você acorda todas as manhãs, você sente muito cansaço, como se fosse uma pessoa que trabalhou toda a noite, ou como se fosse uma pessoa que teve relação sexual toda a noite. Saiba que você está afetada com este espírito. E o segundo ponto que poderia te trazer para dar conta que você tem sinais dessa vida é o sinal de ter sonho envolvido sexualmente. Normalmente o sexo nos aparece muitas das vezes nos sonhos, mas não é constantemente. Porque haverá uma idade que podemos ter sonhos eróticos. Quando acontece constantemente, saiba que esse espírito de marido da noite e de mulher da noite está atacando a sua vida. O terceiro ponto que podemos anotar para ver se a nossa vida está afetada com esse espírito é quando tivemos dificuldade de ter uma vida conjugal saudável. Para as pessoas que são solteiros, é quando não conseguem arranjar um parceiro. Normalmente esse espírito de marido da noite ou da mulher da noite é um espírito muito ciumento. Primeira coisa, afasta todo mundo que vai encostar do teu lado. Alguém que está tentando te conhecer, eles afastam. E é muito mais perigoso, ele leva até a morte, matar essas pessoas. Normalmente para as mulheres que são casadas, que está com esse espírito, ou para os homens que são casados, que está a compartilhar a relação com esse espírito, saiba que esse espírito é muito ciumento. Esse espírito mata e afasta as pessoas que estão ao teu lado. O outro ponto para poder saber se a tua vida está influenciada com esse espírito é paralisia constantemente durante a noite. Quando eu digo paralisia totalmente, você muitas das vezes sente pressão, como se fosse alguém tá te tocar, e a presença dessa pessoa te congela na totalidade, não te deixa sem movimento. Você sente a mão da pessoa, sente o carinho da pessoa, sente a pessoa te abusar sexualmente, mas você não consegue reagir. E você muitas das vezes sente um sufoco, como se fosse alguém tá a impedir a sua respiração à vontade, até o ponto de ir embora, aí que você respira. O outro ponto para poder saber a tua vida se está influenciada com esse espírito é sonhos de envolvimento com os animais. Muitas das vezes você sonha que está a envolver com um cão, está a envolver com um gato, está a envolver com qualquer animal. Esse sono normalmente relata a presença de marido ou de mulher da noite, que vem te atacar onde ele usa a imagem do animal. Então, quando você tem esse tipo de sonhos constantemente, saiba que este espírito está a te atacar e está a destruir a sua alma. O outro ponto para saber que se esse espírito costuma te atacar à noite é quando você sente
esse espírito a te tocar e esse espírito a te acariciar, mas você sente mesmo a mão da pessoa, mas você não consegue reagir, nem consegue lhe tocar. Então é muito importante para você ver se esses sinais encontram-se em si. Mas eu gostaria de dar o sinal mais visível para a pessoa que está mais avançado a segundo grau. Os sinais que eu dei primeiro é para uma pessoa que está na fase da iniciação. Mas quando é na fase de segundo grau, as coisas mudam. E esse espírito ataca e está lá permanente, mais ativa para poder destruir a sua alma. O primeiro ponto é o seguinte: sentir constantemente toques da mão no teu corpo. Normalmente esse espírito, quando está a te tocar, e você está sentindo como se fosse alguém está a te tocar, mas você não está a ver a pessoa. Você dá a impressão que estás no meio de sono, mas sente alguém está a te acariciar. E muitas das vezes, quando está a te acariciar, ele está a te dar prazer. Está a te fazer toques nos teus lábios, no teu corpo, e ele está a fazer toques de intimidade. Esse espírito, quando te toca, e você começa a sentir prazer, quer dizer que ele já está dominando o seu corpo. Então presta bem atenção, e esse espírito vem para matar, destruir e destruir o seu corpo. E outro ponto que poderia mostrar que esse espírito está no segundo grau na sua vida: você, quando está a dormir, sente espaço de pessoas andando na tua casa. Ele marca a presença como se fosse o teu marido, enquanto que a esposa está a dormir. Ele está a caminhar dentro da casa, onde você sente espaço, mas você não consegue ver a pessoa. Então saiba que a presença desse espírito está dentro da sua casa. O outro ponto mais avançado para saber que esse espírito já está ativo na sua vida: quando você sente voz de pessoas durante o sono, você está sentindo pessoas que estão a te chamar, pessoa a falar, a conversar, e você não consegue dar conta quem está aí. Então a presença do espírito está ativa dentro da sua casa, e ele está a procurar o método de dominar o território da sua casa. E outro sinal para dar conta que esse espírito está ativo na sua vida é quando você acorda de manhã e sentes que no teu corpo há um líquido estranho de um homem que está saindo do teu corpo. Saiba que esse espírito, durante a noite, ele abusou de ti, e você de manhã realmente des conta que você teve relação com alguém. Então esse espírito já está avançado no teu corpo, e então já está a abusar de si de uma maneira mais avançada, e é muito perigoso. O outro sinal para dar conta que esse espírito está ativo na sua vida é quando você acordas molhado constantemente. Quando eu digo que acordas molhado, é caso de um homem, e constantemente se acontece. Não confundas com seus eróticos, mas é a presença do espírito, porque está a ser repetitiva, e você está a sentir prazer enquanto que ele está aí. O outro sinal para você saber que esse espírito está ativo na sua vida: quando você sente constantemente a voz de criança na sua casa. Você está a ouvir a voz de bebê a chorar durante o seu sono. Enquanto você está a dormir, está a sonhar que uma criança está no teu colo. Está a sonhar que uma criança está a brincar consigo. Constantemente, quando você sonha isso, saiba que você já está a ter família espiritual. E outro sinal para dar conta que esse espírito está ativo na sua vida: quando você sonha que estás a amamentar uma criança. Evidente que se está a saber que esse espírito já está a te dar família e está mais adiantada. Normalmente você acorda de manhã e você dá conta mesmo que leite está a sair nas tuas mamas. Então deve ter cuidado, porque esse espírito já está a te levar a uma dimensão muito elevada. O outro sinal para dar conta que esse espírito está ativo na sua vida é quando você sente estimulação sexual durante a noite. Quando alguém está a te estimular sexualmente, ele está a te pegar nas partes íntimas e está a tentar
a te levar à estimulação, até onde você chega à masturbação. Então deve saber que esse espírito já está ativo na sua vida e está aí no nível mais avançado na sua vida. Então fique atento para que não te destroia. O outro sinal para dar conta que esse espírito está ativo na sua vida, quando você começa a sentir a imaginação sexual no vazio, até o ponto de te levar à masturbação. É um dos sinais que ele está lá presente, ele que está fazendo o trabalho consigo, mas você está a viver dentro da imaginação. O outro ponto que te leva a ter certeza que esse espírito está ativo na sua vida é quando você começa a viver uma vida com alguém que não está presente fisicamente. Existem pessoas que ficam a imaginar uma pessoa e esta pessoa não está presente fisicamente, mas esse espírito que está presente a fazer o papel da sua imaginação, a te mostrar outra pessoa. Agora eu gostaria de te falar, filho de Deus, a maneira que você deve evitar. A primeira maneira que convida esse espírito nas vossas vidas, quando você faz a prática de promiscuidade sexual, quer dizer, você abusa de sexo de uma maneira muito elevada ao ponto de fazer sexo como se fosse uma brincadeira. E quando você leva o sexo a esse nível, saiba que ele é capaz de convidar o marido da noite e mulher da noite. A outra forma de convidar esses espíritos na sua vida é quando você vai praticando a magia, pratica a feitiçaria, fazer o culto também. Ele abre as portas para convidar esse espírito de marido da noite e mulher da noite na sua vida. A outra prática que convida esses espíritos na sua vida é quando você está fazendo uso da imoralidade sexual e da prostituição. Saiba uma coisa, a imoralidade sexual é que convida o marido da noite. A prostituição é que abre a porta para que esses demônios podem chegar à sua vida. A outra prática que convida esses espíritos na sua vida é quando você está a fazer sexo em conjunto. Existem pessoas que fazem sexo com 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas ao mesmo instante. Então aí convida esse espírito de marido da noite e espírito de mulher da noite para poder vir associar na vossa vida. A outra prática que convida esses espíritos nas vossas vidas é quando estás a fazer sexo com os animais. Há mulheres que têm prazer de fazer sexo com os animais. Há homens que têm prazer de fazer sexo com os animais. Saiba que esses espíritos são convidados através desses animais. Muitas das vezes eles aparecem com a imagem dos animais. Imagem de cobra, de serpente, de cães. Esses animais, ele convida esses demônios nas vossas vidas. A outra prática que convida esses demônios na sua vida, através de maldição hereditária. Deixa eu te dizer, se teu pai praticava feitiçaria, se teu pai era quimbadeiro, ele é capaz de comandar esses espíritos que possa cobrir na sua vida. É uma das práticas que vem através da maldição hereditária. Então, o teu problema poderia ser esta: você viver o sofrimento que teu avô abriu a porta. Outra prática que convida esses espíritos nas nossas vidas é quando nós estamos a fazer imitação dos filmes pornográficos. Deixa eu te dizer, quando nós assistimos filmes pornográficos, saiba que ele convida esses demônios nas nossas vidas. E muita gente gostam de assistir filmes pornográficos e eles a fazer uso dessas práticas. Ele abre a porta para marido da noite e mulher da noite. A outra prática que convida esse espírito nas nossas vidas, através de fantasias sexuais. Existem pessoas que gostam de fazer fantasias sexuais. Quando eu digo essas fantasias, eles começam a fazer uso dos sítios que Deus não permitiu para fazer sexo. Deixa eu te dizer, toda fantasia sexual que não vai de acordo com as escrituras bíblicas, saiba que ele convida os demônios de marido da noite e mulher da noite na sua vida. Então cuidado com as fantasias sexuais. A outra prática que convida esses espíritos nas nossas vidas
é através das rituais e tradições. Existem tradições que chamam esses demônios nas nossas vidas. Essas tradições talvez foi feita quando tu eras criança e tu não tens conhecimento dessa. Se você se passa nessa situação, você deve saber que esses espíritos que te incomodam, marido da noite e mulher da noite. A outra prática que convida esses espíritos nas nossas vidas, através de ter contato sexual com alguém que está ligado a esses espíritos. Então, quando uma pessoa está ligada com esses problemas, você está tendo contato sexual com ele, fora de casamento, então saiba que está a abrir porta para esses demônios. Para te dizer a outra prática que possa convidar esses espíritos nas nossas vidas, é quando você ouve músicas que atiram a atenção desses espíritos. Tu não és casada, tu não vives com homem, mas durante a noite você escuta músicas que atiram o teu sentimento, onde levanta o teu desejo. Essas músicas atiram a presença dos espíritos, onde te leva a uma situação de abrir porta para esses demônios. Agora eu gostaria de te falar qual é o prosseguimento de poder ter salvação, de poder se libertar com esses espíritos. Primeiro gostaria de te anunciar uma coisa que é importante na Bíblia. É preciso acreditar que Jesus é o vencedor. Jesus Cristo é o vencedor de todos os espíritos. A Bíblia nos fala no livro de Colossenses 2, 14 a 15. A Bíblia diz o seguinte: e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essas contas pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou de todo o poder do governo e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levou-os prisioneiros no seu desfile da vitória. Aleluia! Cristo anulou todos os decretos que foi assinado contra a sua vida. Ele levou publicamente na vitória da cruz. Saiba uma coisa, basta acreditar que Jesus, ele anulou todas as sentenças que foi ensinado contra a sua vida. E ele, na vitória da cruz, ele levou os teus problemas. Então, você já está no processo da libertação. E outro ponto que eu gostaria de te fazer compreender: acreditar que Jesus te libertou. Entenda o que diz a Bíblia no livro de João 8, 36. A Bíblia diz o seguinte: se o Filho te libertar, você será de fato livre. A Bíblia nos mostra uma coisa importante: a liberdade somente vem em Jesus Cristo. Se Ele realmente te libertou, e eu te confirmo que estás livre. Então saiba uma coisa: Jesus é o caminho, a vida e a verdade. As palavras que Ele disse é real. Se você acreditar, você realmente está livre desses espíritos. E eu gostaria de te falar o último ponto para você entender como você deve levar o procedimento da libertação. Primeiro ponto é você ter fé no Senhor. A Bíblia diz: se você tiver um bocadinho de fé como grau de mostarda, você pode dizer à montanha: sai daqui, vai para lá. Ele vai te obedecer. A fé vem do que nós entendemos. O que nós entendemos é a palavra de Deus. Essa palavra que eu estou a te anunciar agora, que aumenta-te a fé em nome de Jesus Cristo, que você seja livre de teus problemas. O outro ponto que eu gostaria de te falar é a vida de jejum e oração. É muitíssimo importante, porque Jesus está a falar no livro de Mateus 17, ele está a dizer: existem os espíritos, só saem em jejum e oração. Qual é essa espécie dos demônios? Como esses demônios, incubo e sucubo, só saem em jejum e oração. Para terminar, eu gostaria de te apelar: se você vive a mesma situação, tens problemas iguais, procura os homens de Deus mais próximos de ti. Se você não conhece, contata-me, vamos orar junto
E o Senhor vai te libertar desse sofrimento que você vive há muitos anos. Deixa eu te dar certeza, se filho te libertar, realmente estás livre.